Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente tem feito de tempos em tempos, eu e o Lucas aqui, a gente faz vídeos que a gente aborda algum tema com maior profundidade. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre um tema que vocês nos pedem muito para comentar, que é valuation. Então, muito é pouco. Falam bastante. Então, Lucas, o que a gente preparou aqui para quem quer aprender de valuation? Se você quer aprender de valuation, fica até o final deste vídeo que eu acho que você vai sair muito mais preparado. Pois é, este é um dos episódios onde a gente, um dos vídeos, um dos áudios onde a gente busca esmerilhar um assunto, um tema até o fim e contando com a sua ajuda. Lembrando, tem este formato em vídeo e também em podcast. Então, se você um dia resolver ouvir na academia, ouvir no carro, ouvir na Lua, você consegue. Na Lua? Dá para ouvir? Talvez via satélite. Com certeza. Fica até mais rápido, porque o satélite fica ali do lado. Você pode, inclusive, baixar no Spotify e após o seu lançamento SpaceX, você pode ouvir o podcast. Primeiramente, uma pergunta muito simples, porém complexa ao mesmo tempo. O que é valuation? Valuation é o processo de precificação de um ativo. A maior parte das pessoas já fazem precificação no dia a dia, já fazem valuation e mal sabem. Quando vão no supermercado e comparam o preço do frango com o preço da carne, você está fazendo um valuation comparativo. Quando você compara o preço de um frango no supermercado com outro, você também está fazendo um valuation. Você está comparando o mesmo ativo ou ativos semelhantes em mercados diferentes que muitas vezes podem estar sendo negociados em preços diferentes. Então, você faz valuation quando analisa o preço por metro quadrado. Então, vai comprar um apartamento, o preço por metro quadrado. Enfim, as pessoas fazem valuation todo dia e mal sabem. Então, o valuation é o processo de você avaliar se está pagando caro ou não. Obviamente que a gente usa isso aqui para analisar ações, fundos imobiliários, ações estrangeiras, títulos, etc., investimentos financeiros, para ver se é um bom negócio ou não, comparado com o preço que está sendo oferecido para você. E se for um preço, quem sabe você não compra. E se tiver feito sua análise corretamente, certamente você vai fazer um bom negócio. Certamente a pessoa física faz valuation no dia a dia, mas qual é a diferença? O que realmente faz de mudança na vida da pessoa saber, olha, isto é valuation. E por que esse conceito acaba mudando a vida das pessoas? O valuation, ele é muito importante quando você vai investir em ativos financeiros, ou melhor, fazer qualquer investimento, porque se você acaba pagando mais do que aquele ativo deveria valer, certamente você vai fazer um mau negócio, seu dinheiro vai perder valor, o seu investimento não vai ser rentável. A gente vai falar mais, imagino aqui ao longo dessa conversa, a respeito de situações que quando você paga, ainda que num ativo muito bom, um preço acima do que deveria, acaba não sendo um bom negócio. Então, se você quer fazer bons negócios na bolsa ou fazer bons negócios em geral, você tem que saber precificar as coisas e daí, se você precificar direitinho, utilizar boas premissas na sua precificação, certamente você vai tomar boas decisões de investimento ao longo do tempo. Muitas vezes o ativo, a empresa, o fundo pode ser bom em matéria de governança, em diversas questões. A gente fez um último episódio sobre o Investment Checklist, aquele livro muito longo. Você estava bem vestido, estava de terno, brilhando aqui no estúdio. Hoje eu estou mais bem vestido ainda, cara. Olha só. Aqui, ó. #TeamSuno. E aliado àquilo, você disse que faltava um pouco na questão do valuation. Qual é como eu alio o valuation a minha percepção sobre o negócio? Como você falou, não basta um negócio ser rentável, ter margens boas, ter renda recorrente, ter baixo risco. Se você pagar um valor caro, você pode não fazer um bom negócio. Eu sempre uso o exemplo aqui da Coca-Cola. A Coca-Cola na década de 90, em 97, se não me engano, ela chegou a ser negociada a múltiplos astronômicos. Aliás, essa é uma forma de você fazer valuation, não é a única, talvez seja mais simples, você fazer um valuation por múltiplos. E a Coca-Cola chegou a ser negociada entre 50 e 60 vezes o lucro. Ou seja, se aquele lucro fosse equivalente à geração de caixa e ele não crescesse, demoraria 50 anos para você reaver o seu capital investido.
Então, era claramente um valuation esticado, muito acima da média de mercado, muito acima da média histórica da Coca-Cola, que é uma empresa excelente, pô, a margem é brutal, né? Basta você ver o balanço da empresa, né? Assim, a margem de Coca-Cola é gigantesca, custa muito pouco para produzir o líquido e eles vendem num preço elevado. Então a margem é bastante elevada. Mesmo você comprando uma empresa muito boa, que tinha como um dos principais acionistas Warren Buffett, quem comprou em 97 foi rever foi chegar no break-even, porque a ação caiu muito de lá para cá, foi recuperar o seu dinheiro, faz aí um ou dois, 3 anos que a Papel recuperou aquele patamar de 97. E acho que ninguém quer comprar um ativo e ficar 20 anos para recuperar o que você investiu, para chegar na estaca zero, né? Porque de lá para cá, de 97 até 2016, acho, estava só no vermelho. Então, quem comprou em 97 comprou um excelente ativo, mas num péssimo preço. Então, esse é um cuidado que os investidores têm que tomar e que se você não sabe nada de valuation, esse é um risco que você está correndo. Comprar uma empresa até bem administrada, muito boa, que cresce, porém, no preço errado, isso aí pode se tornar um mau negócio. As pessoas acabam dividindo os investimentos em análise técnica versus valuation. Primeiramente, qual a sua percepção, o que é análise técnica e qual, em relação aos dois, os dois são opostos ou os dois podem estar aliados e qual dos dois vence essa disputa? Bom, começar pelo final ali, qual dos dois vence? Basta você pegar a lista dos maiores investidores da Bolsa, são todos investidores da chamada análise fundamentalista. Não deve ter, acho que nenhum analista técnico ali no meio, nada contra quem quer fazer análise técnica, mas na hora que você vai olhar para evidências, as evidências jogam muito mais a favor do time da análise fundamentalista. Assim, pega a lista dos maiores investidores do Brasil, maiores investidores de fora e veja e chegue às suas próprias conclusões. Então, eu acho que isso é parte da resposta aqui de qual vence, basta olhar o placar, né? Análise técnica, ela busca analisar dados que saem do gráfico, analisando o passado, né? Daí tem um monte de escola dentro de análise técnica. Eu não sou um entusiasta, não sigo, não pretendo investir usando análise técnica muito por conta disso. Eu gosto de tomar decisões baseadas em evidências e as evidências jogam contra. Então, essa é a escola da análise técnica. Eles tomam decisões baseadas no gráfico, nas cotações. Já a análise fundamentalista, ela, como o próprio nome diz, tenta analisar os fundamentos da empresa sem necessariamente ou raramente ou não fazendo análise do gráfico no meio. Então você vai analisar tudo que é coisa relacionada a resultado, margem, crescimento, risco do negócio, potencial de entrar em novos mercados, novas geografias, as opcionalidades que existem dentro daquele negócio. Então, essa é a análise fundamentalista, que é a análise que eu sigo mais. Antes de fazer um valuation, então, antes de fazer, de ver se o negócio vale ou não, qual é o conhecimento inicial que eu teria que ter? Eu vejo muitas pessoas quererem aprender valuation e é mais ou menos que nem você querer aprender a fazer cálculo 1 sem saber quanto que é 1 mais 1, sabe? Tipo, as coisas têm que ser feitas um passo de cada vez. O primeiro passo, que eu acho que todo mundo que quer fazer um valuation deveria fazer, é entender de contabilidade. Se você não sabe o que é um ativo, um passivo, um patrimônio líquido, cara, nem começa a fazer valuation porque você não vai entender nada ali. Você tem que entender a linguagem dos negócios, que é a contabilidade. Aliás, fazer jabá. Ih, não está aqui. Mas a gente tem um livro lá de contabilidade, tá na Amazon. Estamos aqui com dividendos, fundos imobiliários. E na Amazon tem ali tem esses daí e também tem o de contabilidade. Vale a pena você ler. Lê esse livro e você vai sair entendendo um pouco mais de contabilidade. E daí você pode começar a dar os primeiros passos a estudar valuation. A Suno tem um curso de valuation, tem vários livros de valuation por aí. Você pode aprender de várias formas, cada um vai querer aprender da sua maneira. Mas eu acho que esse é o primeiro passo que todo mundo deveria dar. Entenda
contabilidade. Sem isso não é possível. E depois você tem que entender um pouco de análise de negócio, né? Vantagens competitivas, potencial de crescimento. Na verdade, você está sempre aprendendo mais sobre aquele segmento e sobre, vamos dizer assim, vantagens competitivas e modelos de negócio em geral, que esse conhecimento vai se compondo e seu valuation vai ficando cada vez mais, vamos dizer assim, apurado ao longo do tempo. Seria como aprender música sem ler uma partitura, sem saber as notas? Putz, eu tocava guitarra e não sabia ler. Acho que dá para você tocar sem ser, pelo menos um violãozinho ali, um básico, sem saber partitura. Eu acho que é até mais difícil você fazer valuation sem saber contabilidade do que tocar uns acordes de guitarra sem saber partitura. É fundamental. É que nem você fazer uma conta de multiplicação sem saber o que é soma. Não dá, né? É impossível. Quando a gente lida em bolsa de valores, a gente lida com diversos ativos. Eu queria saber, na sua opinião, e na sua mesmo, qual é a importância do valuation nesse mundo dos investimentos? É fundamental. Sim, você investir sem fazer valuation ou sem fazer algum tipo de avaliação que analise o preço é muito complicado. Eu entendo que existem momentos de mercado que valuation realmente talvez não sirva para muita coisa, porque está tudo subindo, né? Quem comprou, sei lá, o WeWork no começo, mesmo que tenha errado no valuation, talvez tenha ganhado porque o WeWork se valorizou, depois desabou, quase quebrou, enfim. Né? Então não é porque o valuation não funciona 100% do tempo que ele não funciona, ele funciona no final. O problema é que muitas vezes, numa janela de preço curto, a aleatoriedade existe. A ação do Facebook, que é uma empresa que eu acho que nesse momento é interessante. Por mais que ela tenha um valuation, eu acredito que no longo prazo ela vai ser vencedora, na próxima semana eu sei lá para onde que vai, se vai subir, se vai cair. Eu acredito que se a análise for bem feita, ao longo do tempo você vai acertar mais do que errou e ao longo do tempo você vai ganhar dinheiro comprando ativos baratos e segurando, ou talvez vendendo mais caro depois. Mas eu acho de fundamental importância, apesar de que eu sei que não funciona em 100% do tempo, só funciona no final. Para fazer o valuation, você acaba buscando algo a respeito do passado da empresa. Relação de passado e futuro, como é que se dá essa relação? Você acabou de falar de tempo. Putz, essa pergunta é muito boa e aí entra a arte, cara. Eu acho que assim, o passado é muito interessante para você entender como que foi a dinâmica competitiva daquele segmento do passado, mas resultados passados não são garantia de resultados futuros. Eu sempre uso o exemplo da Cielo. A gente talvez tenha sido um dos mais pessimistas com relação a Cielo lá em 2017, 2018. A gente recomendava ficar de fora mesmo. E por que a gente fazia isso? Porque a gente tinha muitas dúvidas quanto ao futuro. Quem olhava o balanço de Cielo via uma empresa muito boa, margens altas, crescimento, geração de caixa, dividendos, era tudo muito bom. Porém, o mercado estava se abrindo e estava pipocando, ia começar a pipocar até mais empresas do que a gente imaginava para competir com a Cielo, e esse serviço está ficando cada vez mais barato, né? Aquelas maquininhas de adquirência que você passa o cartão de crédito, isso aí está virando um produto cada vez com margens menores e a Cielo tem apanhado. Então, essa foi um pouco a nossa visão, que a competição ia ser intensa, não tão intensa do que foi, a gente até era o mais pessimista, mas mesmo o nosso pessimismo se mostrou conservador, vamos dizer assim, porque foi bem pior então, do que a gente imaginava. Então, tem um pouco disso. Assim, você tem que analisar o ambiente competitivo futuro, as mudanças do hábito do consumidor. Você tem que estar analisando uma série de variáveis, principalmente essas que eu falei agora, que se você não estiver atento e se basear somente no passado, você pode tomar em alguns momentos decisões complicadas e que podem te botar em problema, como foi o caso de quem comprou ações da Cielo lá em 2017, 2018. E não se esqueça, a gente vai deixar na descrição, tanto do podcast quanto do vídeo, um mini curso gratuito sobre valuation para você, inclusive, entrar em contato com esse universo. Agora,
entre o checklist que a gente fez na última edição e o valuation, qual dos dois você faria primeiro? Cara, o checklist. Checklist primeiro. Por quê? Eu acho que até é ruim você começar a sua análise pelo valuation. Isso pode te enviesar na hora que você analisa a qualidade do negócio. Aquele vídeo que a gente fez anteriormente, ele analisa muito a qualidade do negócio. Eu prefiro começar analisando a qualidade do negócio, ver se ele é um negócio com as características que a gente fala naquele livro, e depois fazer o valuation, e o valuation está caro, e botar essa empresa, vamos dizer assim, numa watch list, numa lista de, vamos dizer assim, se daqui a pouco abre oportunidade, o mercado brasileiro é volátil, o mundial é volátil, daqui a pouco cai e abre uma oportunidade. Eu prefiro fazer isso do que começar ao contrário. Eu sei que muita gente começa analisando as empresas que têm relação preço-lucro abaixo de 10, sei lá. Eu prefiro não fazer isso, prefiro começar pelas boas empresas e depois estabelecer preços, fazer o valuation de quanto eu estaria disposto a pagar por elas. Porque eventualmente o mercado vai acontecer alguma queda, alguma coisa que vai criar alguma janela de oportunidade. Então, eu particularmente prefiro começar analisando o qualitativo do negócio e não ter nenhum viés de valuation, porque muitas vezes você faz o valuation antes, você chega num valuation que a ação está esticada, o seu subconsciente começa a jogar contra você e começa até a falar, pô, essa empresa não é tão boa. Não, tenta tirar o valuation da equação. Analisa primeiro o negócio, se ele tem potencial de crescimento, rentabilidade elevada, etc. Tudo que a gente falou naquele dia. E depois vai fazer o valuation e não o contrário.